Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do Apocalipse, lá no finzinho do Apocalipse, capítulo 21, Apocalipse capítulo 21, versículo de número 5. Apocalipse 21, versículo 5. Nas últimas páginas da Bíblia. E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. Repita comigo e diga: eis que faço novas todas as coisas. E ele me disse: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Eis que faço novas todas as coisas. Estas palavras são fiéis, são verdadeiras. Ore comigo. Deus bendito, que hoje pela manhã a palavra que vou trazer seja transformadora, seja desafiadora, e que cada pessoa que está aqui, através da palavra, repense, reconfigure a sua fé, a partir da revelação que está em Cristo Jesus. Abençoa-nos, gente que veio de longe, gente que tem orientação religiosa, as mais diferentes origens, seja hoje transformada pela palavra do Senhor, pois eu te peço para a glória dele. Amém. Me perguntaram se acredito no destino. Destino é um conceito que está muito embutido na nossa mentalidade. As nossas matrizes religiosas, que muito nos influenciam no Brasil, são deterministas, são fatalistas. O protestantismo, o catolicismo e as religiões de cunho espiritualistas, sejam elas os espíritas ou sejam de matriz afro-brasileira, têm muito de acreditar em destino. Como que eu sei que a gente acredita muito em destino? Pelas frases que a gente diz no dia a dia. Eu ouço, eu falo às vezes, sem querer sai até de dentro de mim mesmo. Frases do tipo: o que tem que ser, será. O que tem que ser, será. Já ouvi gente dizer o seguinte: pastor, todo mundo tem o destino que merece. Todo mundo tem o destino que merece. Já ouvi frases, até em para-choque de caminhão, do tipo: pau que nasce torto, morre torto. Ninguém foge do seu destino. Deus sabe o que faz. Se tinha que ser, melhor deixar quieto.
se tinha que ser, melhor deixar quieto. Todas essas frases têm a ver com destino, acreditar no destino. Nós acreditamos de alguma maneira que o roteiro da nossa vida está escrito, que o dia em que nós vamos morrer está determinado. Embora a Bíblia diga, por exemplo, nos 10 mandamentos, que a gente pode ou antecipar ou adiar o dia da nossa morte. Honra teu pai e tua mãe, diz um dos 10 mandamentos, para que se prolonguem os teus dias sobre a terra. Ora, se prolonga, não está determinado. Mas a gente, de alguma maneira, acreditamos no destino. Inclusive no protestantismo. Porque muito do que se entende por protestante é um ramo do calvinismo, da reforma protestante do século XVI. Muito do que nós vivemos hoje é calvinista. E o calvinismo levou até as últimas consequências a ideia de que Deus tem todas as coisas debaixo do seu soberano poder. Essa é uma frase muito preciosa para os calvinistas. Deus tem tudo debaixo do seu soberano poder. E se Deus tem tudo, segundo os calvinistas, debaixo do seu soberano poder, Deus determinou o que será a vida de todas as pessoas. Então a vida de todas as pessoas está determinada por Deus. Da concepção, do dia em que o espermatozoide fecundou o óvulo, até a morte. De acordo com os calvinistas, tudo está escrito e determinado. Isso é destino, que na linguagem calvinista chama-se de predestinação. Está predestinado. Quer dizer, antes do mundo existir, antes de tudo ser criado, já estava escrito e determinado por Deus. Não só do dia em que você foi concebido até o dia da sua morte, mas até depois da sua morte. Porque até o destino eterno das pessoas, de acordo com o calvinismo, está escrito e determinado. Então, de acordo com aqueles que acreditam em destino, quando você nasce, ou quando você é concebido, você começa a cumprir um plano, um roteiro que foi escrito e predeterminado por Deus antes do mundo existir. Então ouve-se com muita frequência frases do tipo, que parecem até ser muito preciosas: Deus tem um plano para a sua vida. O que é essa frase? Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um roteiro que está escrito e predeterminado para você e para a sua vida. E eu ouço muitas vezes as pessoas quererem parecer espirituais, vêm e me dizem assim: pastor, eu estou orando para saber qual é o plano de Deus para a minha vida. Em outras palavras, essas frases indicam que o que eu quero na minha vida inteira
é saber o que é que Deus escreveu lá em cima, ou antes do mundo existir, para a minha vida. É como se a agenda de Deus já está toda escrita para você. E a vida da gente só é boa se a gente aprender qual é a agenda de Deus. Se eu aprender e descobrir qual é a agenda de Deus, eu vou viver uma vida boa. Tudo nos menores detalhes, os pormenores da minha vida escritos. E escrito antes de você nascer. E você, quando nasce, ou quando você vem à existência, a sua tarefa é cumprir esse roteiro, é cumprir esse mapa, é cumprir essa agenda. Isso é destino. Se você crê assim, você crê em destino. Mas as pessoas me perguntam com muita frequência: por que que você, Ricardo Gondim, não crê em destino? Porque eu não creio em destino. Mas por que que você não crê em destino? Responda para mim, eu vou tentar hoje de manhã. Não sei se vai fazer sentido, mas eu vou tentar responder. Por que que eu não creio em destino? Porque para eu crer em destino, eu tenho que crer que eu sou uma pessoa desprovida de vontade. Se existe destino, não existe minha vontade. Eu, na verdade, não tenho escolhas, porque está tudo escrito e determinado. Eu não tenho vontade. O que é vontade? Vontade é o poder de determinar qual das várias estradas eu vou escolher. Isso é vontade. Imaginem que eu estou numa estrada e a estrada bifurca em várias estradas. Ou bifurca, bifurca seriam dois, né? Não bifurca em várias. A estrada se espalha em várias outras estradas. O que é vontade? Vontade é o poder que eu tenho de dizer: vou por essa, eu vou por essa, eu vou por aquela, eu vou por aquela outra. Se existe destino, eu não tenho essa vontade, porque está escrito e determinado que eu vou por essa estrada. Eu não tenho como escolher essa. Eu não tenho como optar por aquela outra. E claro que essa concepção não é bíblica. Porque vejam, no livro de Josué, lá no Antigo Testamento, no capítulo de número 24, versículo de número 15, a Bíblia diz assim: se porém lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem vocês irão servir. Está vendo? A escolha, ela é autônoma. Você vai dizer quem você vai servir. Se você vai servir aos deuses dos seus antepassados, ou você vai servir os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Eu não creio em destino, porque para crer em destino esse versículo não faria menor sentido. Escolha hoje qual o caminho que você vai seguir. Sempre há uma escolha. E essas escolhas são nossas. Isaías capítulo de número 1 é um texto muito conhecido, mais fácil ainda de citar, porque ele é bem conhecido de muitas pessoas. Versículos 18 e 19 dizem assim:
venham. Deus chamando o povo, venham, vamos refletir juntos. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã eles se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, vejam que aqui há uma escolha. Se você estiver disposto a fazer a escolha de obedecer, vocês vão comer os melhores frutos da terra. Por que eu não creio em destino? Porque quem crê em destino não escolhe. Quem crê em destino apenas obedece. Eu já ouvi essa frase várias vezes. Crente que é crente não escolhe, crente que é crente só obedece. Onde é que está o erro dessa frase? Crente que é crente não escolhe, só obedece. Onde é que está o erro dessa frase? O erro dessa frase, se eu não escolho, só obedeço, em última análise, eu não sou responsável pelos caminhos da minha vida. Se eu só obedeço e não escolho, os caminhos que minha vida porventura possam dar errados foram escritos e determinados. Eu não tenho escolha. Eu apenas obedeci o roteiro, e o roteiro diz que eu vou passar por isso, eu vou passar por aquilo, vou sofrer aqui, vou sofrer ali, e eu apenas tenho que obedecer o roteiro. Eu jamais seria responsável pelas minhas escolhas, porque elas estão escritas e determinadas. Eu sei que tem muita gente que crê no destino, eu não creio. Porque para eu crer no destino, eu tenho que crer que Deus traçou minha vida do começo ao fim. Eu repito. E crer que Deus traçou minha vida do começo ao fim faz de mim um fantoche. Me perdoem a expressão que eu vou usar agora, pode parecer meio chula, mas eu vou usá-la assim mesmo. Se Deus traçou minha vida do começo ao fim, eu sou o papagaio da Ana Maria Braga. Entenderam? Tem alguém me manipulando. Tem alguém puxando as rédeas. Eu sou uma marionete amarrada por fios. Se está tudo escrito, você não está fazendo escolhas, você está sendo teleguiado. E teleguiado da eternidade para cá. Porque já tem um roteiro escrito para a sua vida. Eu ouço uma frase muito, e eu já disse, que essa frase é muito repetida nas igrejas e parece ser muito bonita. Deus tem um plano para a sua vida. Eu tenho más notícias para você. Primeiro, essa frase não é bíblica. Não se encontra do Gênesis ao Apocalipse um só versículo que diga que Deus tem um plano para a sua vida. Não sei, eu sei quem criou essa frase. Foi algum teólogo determinista, fatalista. A Bíblia não tem esse conceito, Deus tem um plano para a sua vida. Eu admito, aceito, que Deus tem um propósito para a sua vida. Um propósito. Mas Deus não tem um plano. Eu sei que está pensando assim, o pastor está brincando com palavras. Isso é só questão de semântica. Não. Propósito, e por isso eu pedi o Joel para cantar a música, é para onde nós vamos. Deus tem um propósito para você.
Para onde você vai? Qual é o caminho que vai? Aonde vai? O caminho que nós tomamos vai nos levar aonde? O caminho que nós tomamos vai nos levar a Cristo. Cristo em vocês é a nossa esperança. Esse é o propósito. Mas Deus não tem um caminho, não tem um plano. Para ficar claro, deixa eu explicar da seguinte maneira. Porque eu sei que tem corintiano aqui, e corintiano demora para entender as coisas. Corintiano e cearense demoram para entender as coisas, mas quando entende, viram uma fera. Deixa eu usar o futebol como exemplo. O futebol tem um propósito. Qual é o propósito do jogo de futebol? Ganhar. E como é que a gente ganha no futebol? Marcando mais gols do que o adversário. Futebol só tem um propósito, é ganhar. Se entra em campo para não ganhar, teve tapetão, teve bolsa suja. Não tem um só técnico de futebol, nem do Palmeiras, que entre em campo com um só plano. Nenhum. E se tiver um técnico de futebol que entra em campo com um plano, ele vai perder de 7-1. O técnico de futebol tem que entrar em campo com vários planos para poder cumprir o propósito. Qual é o propósito que Deus tem para a sua vida? Fazer de você um homem e uma mulher humano, como humano na sua integridade foi Jesus. Esse é o propósito. Para que nós sejamos irmãos, muitos irmãos, e ele o primogênito, o mais velho. Esse é o propósito. Fazer de você uma pessoa que pareça minimamente com Jesus. Ele tem esse propósito. E quantos planos Deus tem para a nossa vida? Deus tem um plano para a sua vida, um roteiro escrito. Você vai perder de 7-1 na vida. Sabe por que eu digo isso? Vamos ser honestos. Eu vou começar por mim, tá? Não quero apontar o dedo para ninguém. Ricardo Gondim, você já estragou o plano de Deus para a sua vida? Responda honestamente. Você já estragou alguma vez um plano de Deus para a sua vida? Não, vamos ser honestos. Você já estragou alguma vez um plano que Deus tinha para a sua vida? Vamos ser honestos. Deixa eu começar por mim mesmo. Já. Quem disser que não vou julgar. Vou só dizer. Você é um fariseu hipócrita. Se Deus tem um plano para a sua vida, e você já estragou esse plano, eu tenho más notícias para você. Você está vivendo uma vida de segunda categoria. Porque Deus tinha um plano, você estragou esse plano. E o que é que você está vivendo hoje? O plano B. E o plano B, se Deus tinha um plano, é um plano inferior ao primeiro. Deus não tem um plano para nossas vidas. Deus tem quantos planos forem necessários para que você chegue
ao propósito. E qual é o propósito que Deus quer que você chegue? O propósito que Deus quer que você chegue é que você seja a imagem, o reflexo, a vida de Jesus, para que Jesus seja visto em você. E quantos planos Deus vai ter para a sua vida? Quantos necessários forem. E eu quero hoje agora dar boas notícias para você, meu irmão. O segundo, o terceiro, o quarto, eu não sei em que plano você já está. Você já entregou o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. Deixa eu lhe dizer, a boa notícia do Evangelho é que o próximo plano que você escrever a 4 mãos com Deus vai ser um plano superior ao plano original, porque Deus faz novas todas as coisas. É o que diz o Apocalipse. Você não vive uma vida de segunda categoria. Ninguém vive uma vida de segunda categoria. Ninguém. Toda vida renovada no poder do Espírito Santo tende a ser superior à vida anterior. Por isso é que a Bíblia diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Se no trajeto a gente estragou algum plano, Deus é poderoso o suficiente para fazer com que a sua vida seja hoje muito mais linda. Então não há destino, não há um destino, não há um roteiro. Há roteiros que nós vamos escrevendo à medida que vamos vivendo, nos tropeços, tropeções às vezes, besteiras que a gente fez. Ah, quanta besteira eu fiz, estraguei o meu casamento, o meu noivado, sei lá, a vida que eu fiz, estraguei. E agora, meu Deus? Vem cá, meu filho, vamos escrever um novo plano para a sua vida juntos. Quero ser seu parceiro. E eu lhe digo, esse novo plano vai ser mais bonito do que o outro que você estragou. Pastor, você crê no destino? Não. Por quê? Porque eu já disse e repito, para crer no destino, a única virtude que sobraria para mim seria a da resignação. Se eu acreditasse no destino, o que é que me restaria? Ser paciente, resignado. E resignação é uma palavra ruim, não é boa. O que é resignação? Resignação é você se entregar à vontade de outro. Resignação é você acatar sem reclamar o que o outro impôs sobre você. O resignado é aquele que se submete pacificamente ao que a vida traz. O resignado abre mão do direito de lutar, porque se está escrito e determinado por Deus, se está escrito e determinado porque eu estou cumprindo um karma, eu tenho que me resignar. Essa é a minha sorte. E presta atenção, existe uma diferença entre aceitar e se resignar. Sim, existem momentos que eu tenho que aceitar. Sou obrigado a aceitar, não tem jeito. Ou eu aceito ou eu me violento. Ficou cego? Você tem que aceitar. Perdeu uma perna, um braço, tem que aceitar. Seu filho, sua filha nasceu com uma deficiência genética, tem que aceitar. Essa é a sua realidade. Tem que aceitar. Está com 62 anos, tem que aceitar.
ou aceita ou vai ser um menino de 22 anos mal resolvido na vida. É um velhinho com cabeça de 22. A gente teve lá na Bethesda uma vez um senhor que não aceitava de jeito nenhum. Ele pintava o cabelo, acaju, usava uns sapatinhos de salto, uns cintos grandões assim, e ficava ridículo. Eu tenho que aceitar, mas eu não posso me resignar, porque a resignação é você se amofinar, é você passar o resto da vida resmungando, porque você não pode fazer nada. É você criar aquela luta interna, porque alguém todo-poderoso impôs algo sobre você que você não aceita, mas você não pode fazer nada, e você fica nessa luta interna, porque você quer brigar com Deus, mas você sabe que não pode, e você fica nessa luta. Por que Deus faz isso comigo? Por que Deus está dirigindo a minha vida assim? E você diz, não é possível. E você começa a fazer sacrifícios a esse Deus, para ver se Ele muda, para ver se as coisas... E você diz, não pode mudar, porque o que foi escrito está determinado. E o que eu faço? E a luta, e você vive essa angústia. E a sua fé é uma angústia, porque você está lutando com a resignação. Para crer no destino, eu tinha que me resignar. Mas a Bíblia nos chama, dentro da nossa realidade, que eu tenho que aceitar, não me resignar a ela. Perdeu um filho no assassinato, seu filho foi assassinado. Seu filho morreu num desastre de automóvel. Seu filho morreu num acidente qualquer. Você teve uma filha que morreu e você não sabe. Você tem que aceitar, ela morreu. Você tem que aceitar essa realidade, ela morreu. Mas o fato dessa filha ter morrido não pode jogar você. Você pode não se resignar ao fato e ser um agente de transformação, de acolhimento, de compaixão, de criar um grupo que vai tratar terapeuticamente mães que tiveram a mesma sorte que você. Você pode fazer um grupo de Libras, língua brasileira de sinais, para poder traduzir a mensagem para pessoas que são surdas. Você pode transformar a sua realidade. Você não tem que se resignar a essa realidade que está posta a você. E o Evangelho nos chama a aceitarmos a realidade, mas no poder do Espírito Santo, sermos agentes transformadores da vida, para fazer tudo novo. Pastor, você crê no destino? Não. Porque para crer no destino, eu seria obrigado a aceitar que os genocídios, a miséria, as injustiças são normais, necessárias. Se eu crer no destino, eu não posso me revoltar com aquilo que eu considero inaceitável. Para preparar essa mensagem, eu estudei alguns calvinistas. Eu quero mostrar para você o que um calvinista escreveu uma vez. Num livro, está num livro isso. Parágrafo de um calvinista. A Bíblia ensina que Deus controla. Isso não está na Bíblia não, isso é a frase de um livro de teologia, hein, pessoal? A Bíblia ensina que Deus controla todas as coisas, inclusive o bem e o mal. Não quero dizer com isso que Deus permite o mal. Não. Deus é a causa de tudo. Por isso Ele endurece o coração dos homens, para eles
praticarem coisas detestáveis. Ele precisa de um quadro negro para escrever nele com giz branco a sua bondade. Volta um pouco aí, ó. Volta um pouco. Aí. Deus é a causa de tudo, por isso Ele endurece o coração dos homens para que eles pratiquem, ou para eles praticarem. O quê? Para eles praticarem coisas detestáveis. Você sabe o que esse calvinista está dizendo? Que quando alguém pratica uma coisa detestável, foi Deus que causou. Endureceu o coração daquela pessoa para ele fazer isso de ruim. E para que ele acha, esse calvinista acha que Deus faz as pessoas praticarem coisas ruins? Para criar uma lousa, um quadro negro, para com giz Deus poder mostrar a bondade dele. Esse Deus não é meu Deus, esse Deus é o meu demônio. Esse Deus é o meu diabo, que faz as pessoas praticarem o mal. Quer ver outra frase de um calvinista? Eu vou colocar para vocês. De um livro de teologia protestante. Olha o que ele diz. O pecado de cada criatura foi planejado e decretado por Deus para levar essa pessoa para o inferno. Da mesma forma que o pecado do eleito foi planejado e decretado por Deus para que ele revele ao mundo como Deus é bom e ele vá para o céu. Claro que se você crê que tudo está escrito e determinado por Deus desde o pecado passado, ou desde a eternidade passada, deixa eu dizer para vocês, o pecado de Hitler, de Stalin, de Pinochet, de Idi Amin e de todos os facínoras que já passaram pela face da terra, foi planejado e decretado por Deus. Deixa eu dizer, o pecado do homem que estuprou a menina numa quebrada de rua qualquer desse Brasilzão, e toda semana acontece um estupro no Brasil, Deus decretou e planejou aquele estupro. O descaso do governante que transformou o nosso rio Pinheiros e o nosso rio Tietê num esgoto foi planejado e decretado por Deus. O dinheiro do político que hoje está dormindo num paraíso fiscal ou numa conta da Suíça foi planejado e decretado por Deus. O craqueiro, desses que a gente vê pelas ruas de São Paulo, o viciado em crack, que parece mais um trapo humano, é vítima de um traficante que vende crack por decreto e planejamento de Deus. E se a maldade humana foi planejada e decretada por Deus, nós somos vítimas de Deus. Porque o mundo, a Bíblia diz, jaz no maligno. E não faria nenhum sentido textos da Bíblia que dizem assim, dia após dia, Deus dizendo, Jeremias 44, versículos 4 e 5, presta atenção, dia após dia, eu enviei meus servos os profetas, para que dissessem, não façam essa abominação detestável. Mas eles não me ouviram.
Deixa eu dizer para você hoje de manhã: Deus não é parceiro da maldade, Deus não é cúmplice do estupro, Deus não é um assistente passivo que fica olhando e dizendo o seguinte: deixa eles fazerem a maldade, porque eu preciso dessa maldade para escrever com letras brancas que eu amo a humanidade. Deus não é esse Deus. Isto é uma visão distorcida, maligna, diabólica do Deus amoroso que está em Cristo Jesus o Senhor. Eu não creio em destino, eu creio num Deus amoroso que está escrevendo a história conosco para que reine a justiça, o bem, para que homens e mulheres sejam solidários uns com os outros, sem preconceito, sem ódio, para que não haja mais campos de extermínio, campos de refugiados, para que não haja guetos de craqueiros dentro de São Paulo. Deus é esse Deus nos chamando e dizendo: isso não é para ser assim, tem que ser diferente. E eu vou terminar. Eu não creio em destino, porque eu creio no arrependimento e no novo nascimento. O que é arrependimento? É uma guinada de 180 graus, ou como dizia aquela modelo na televisão, é uma guinada de 360 graus. Você vai por um caminho. Arrependimento é isso. Arrependimento não é remorso. Arrependimento não é você se sentir mal porque fez uma coisa ruim. Biblicamente, arrependimento é uma mudança de caminhos. Eu ia por esse caminho. O Espírito que convence da justiça, do juízo e do pecado diz: Ricardo, se você continuar nesse caminho, vai dar ali. Aí eu digo: verdade. Mas esse ali não está escrito e determinado, não. Se você mudar o seu caminho, isso que ia acontecer aqui deixa de existir. Aí eu digo: é mesmo, eu não quero que minha vida vá para cá. O que eu faço? Dou uma guinada de 180 graus e vou num outro caminho. E quando eu vou no outro caminho, aquele futuro que ia acontecer se desmancha, pulveriza, não existe mais. E agora eu vou com Deus escrever a 4 mãos, eu e Ele, uma nova história, um novo amanhã. Isso é que a Bíblia chama de novo nascimento. É como se você estivesse nascendo para uma outra vida, porque a sua que ia naquela direção deixa de existir, e agora você vai criar uma nova história. Arrependei-vos. É o chamado do Evangelho. Mude de caminho. Efésios 2, Paulo diz, nos versículos 4 ao versículo 6: Deus é misericordioso, pelo grande amor que nos amou, deu-nos juntamente com Cristo, nós que estávamos mortos em nossas transgressões, a possibilidade de começar de novo. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou para uma nova vida em Cristo e nos faz assentar em lugares celestiais. Eu ia no caminho do inferno, Deus mudou o meu caminho, e agora eu vou numa outra direção. Colossenses 2, versículos 13 ao versículo 15. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da carne, Deus nos vivificou, mudou a nossa história. O que eu fazia estava me levando
de queda em queda, de tropeço em tropeço, de erro em erro, a desgraça. Mas Deus perdoou as minhas transgressões, cancelou a minha escrita de dívida, que consistia em ordenanças que me era contrária, removeu de mim toda a culpa, cravando na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez dele um espetáculo público, para que eu pudesse triunfar na cruz de Cristo. Então, você crê no destino? Não, porque eu creio que você pode escrever um outro destino para você, uma outra história. Pau que nasce torto não morre torto, não, porque tem um carpinteiro que muda histórias, o carpinteiro de Nazaré chamado Jesus. Isaías 43, 18 e 19. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado, vejam, estou fazendo uma coisa nova. Esqueçam o que foi, deixa para lá a história que ia redundar em desgraça, e vejam que eu estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho. Aleluia. O Evangelho é a chamada de Deus para que homens e mulheres escrevam com Deus, a partir dos valores do Evangelho, uma história nova. Vira a página, e se você já gastou todas as páginas do caderno, Deus te dá um caderno novo, para você começar uma nova história. E nunca é tarde demais. Nunca é tarde demais. Eu não sei quantas páginas você vai escrever daqui para frente, mas eu lhe digo, se você escrever uma nova página, ela é mais bonita do que todo o caderno que estava para trás de desgraça, de pecado e de maldade. Você crê em destino? Não, porque eu creio no poder do sangue de Jesus, de começarmos com histórias novas na nossa vida. Ninguém está selado, o destino de ninguém está selado. Deus nos convoca e nos chama. A história do Brasil não está selada. Nós não nascemos para ser uma republiqueta banana. Nós nascemos e podemos transformar a história desse país. Você pode transformar a história da sua família. Você pode transformar a sua história, porque Deus assume o compromisso conosco, mesmo aos tropeços, mesmo errando, mesmo caindo. Se você cair 7 vezes o Senhor estende a mão e lhe levanta, porque o que define o justo não é quantas vezes ele cai, o que define o justo é quantas vezes ele se levanta. E Deus vai andar com você, qualquer que seja a história da sua vida. Não existe destino. Nada está escrito, nem nas estrelas, nem no zodíaco, nem no karma, nem nos anais de Deus e nem na agenda de Deus. Tudo pode ser reescrito, porque Deus nos chama para reescrevermos a nossa história. Você crê assim? Diga comigo amém.